Olá, muito boa noite, boa tarde, bom dia para vocês que estão nos assistindo aí pelo Brasil inteiro. Esse é o nosso canal do YouTube, o Família, Amor e Cuidado, e que sempre apresentamos pessoas que têm alguma informação importante a nos trazer, ou vídeos que a gente grava para explicar assuntos relacionados à saúde, às famílias, às crianças. E hoje eu vou ter a grande satisfação de conversar com uma pessoa muito querida, que é a doutora Carmen Silvia Ribeiro, que ela é psiquiatra, graduada pela PUC, de Campinas, tem mestrado em saúde mental pela Unicamp, especialização em neurociências pela USP e ela é atualmente a diretora de eventos da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. Muitas das coisas que vocês veem aí, a Carmen está sempre participando disso e sendo uma das promotoras desses trabalhos. Mas a Carmen tem um trabalho muito interessante, uma preocupação muito grande com a parte emocional das famílias, das crianças, as relações familiares, que é uma coisa que eu também gosto muito de trabalhar. Então, eu conversei bastante com ela sobre o que nós poderíamos conversar hoje para ajudar as pessoas que nos assistem, né? E o mais importante de tudo é a gente saber quais são, na relação mãe-filho, mãe-bebê, mãe-criança, quais são os impactos dos transtornos emocionais nessa relação que são importantes. Eu acho que seria interessante você desenvolver um pouquinho essa fala. Ok. Em primeiro lugar, uma grande alegria, professor, estar aqui no seu canal, um canal tão importante que chega, né, às famílias com temas muito relevantes. E a contribuição que eu posso trazer nessa situação de pensarmos em como a mamãe e o bebê se relacionam e como alguns aspectos emocionais que podem acometer a mãe podem influenciar no desenvolvimento dessa criança. Eu acho que isso é uma questão importante. A mãe pode apresentar transtornos emocionais, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, em casos mais graves, uma bipolaridade, um TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, e esses transtornos vão influenciar a condição materna para atender o bebê. Então, é importante que a gente observe sempre qual a condição da mamãe. Se ela tem uma condição prévia de doença emocional, se ela já vem fazendo tratamento, se esse tratamento por alguma razão foi interrompido durante a gravidez, isso pode deixá-la mais vulnerável. Todos esses fatores podem influenciar tardiamente, após o parto, essa interação da mãe com a criança. Então, nessa linha que você coloca, inclusive só traduzindo um pouquinho, a bipolaridade são aquelas pessoas que têm excitação, depressão e ficam sempre pulando. Eu sempre procuro traduzir um pouquinho o que a gente fala para as pessoas que nos assistem. E o TOC é o transtorno obsessivo compulsivo, né, que é muito comum. E outra coisa que eu acho que tem muito a ver com isso que você desenvolveu e colocou é algo que, como pediatra, eu vejo com uma certa frequência no consultório, né, que é a depressão pós-parto, né? E que os obstetras também, mas geralmente quem percebe, em primeiro lugar, a depressão pós-parto é o pediatra, né? Porque às vezes a família acha, não, isso é cansaço, não, ela é assim mesmo, isso já está... Quando ela fala assim mesmo é porque ela já tinha traços anteriores e aí é mais importante ainda pensar na depressão pós-parto, né? Como é que você vê essa questão? Porque as pessoas às vezes não se dão conta do sofrimento. Eu tive uma pessoa que eu vi há alguns anos atrás, que ela, além de ter a depressão grave, ela começou a ficar agressiva com o bebê. E um dia ela jogou o bebê contra a parede, né? Apesar de a gente ter dito para a família, apesar de ela estar, eu ter encaminhado ela para um psiquiatra, ela entrou num quadro de ansiedade tão grande que a depressão levou a agredir o bebê. Seja, como é que você pensa que a gente tem que lidar com essas pessoas nesses momentos? Olha, esse é um momento extremamente delicado. É fundamental que toda a família, que essas mães possam contar com o auxílio do companheiro, com a presença da família. É importante também pensar no quanto alguns fatores de risco podem contribuir para a depressão pós-parto e, inclusive, para a progressão para casos graves, como o professor acaba de citar, que a gente já vai falar em seguida. Então, alguns fatores mostram claramente qual é a dificuldade. Por exemplo, a falta do contorno familiar, a falta de apoio psicossocial, situações sociais muito graves, de privação financeira, violência doméstica, a ausência do companheiro. Então, muitas vezes a mulher engravida e esse companheiro não assume,
né, essa gravidez e esses sentimentos de solidão podem contribuir para um quadro depressivo. Então, todos esses fatores vão culminar numa evolução desfavorável pós-parto. As mães apresentam desde um quadro leve de depressão pós-parto, que a gente chama o baby blues, né, que é a tristeza pós-parto. Em torno de 50%, 60% das mães apresentam este quadro, que pode durar até 2 a 3 semanas, está relacionado a essas ondas hormonais que acontecem durante a evolução do finalzinho da gravidez, do nascimento. Então, a virada, né, estrógeno, progesterona, tudo isso pode impactar na condição emocional dessa mãe, pode liberar hormônios de estresse. Essa mãe apresenta mais ansiedade, mais pensamentos de ameaça. Muitas vezes é uma mãe extremamente zelosa e, por ser zelosa, ela se sente muito sobrecarregada, ela não consegue dormir, ela tem interesse em atender exageradamente o bebê. Ela pode também não querer compartilhar esse cuidado com a família e se sobrecarrega. Isso é muito comum num quadro mais leve, que evolui geralmente favoravelmente e que após 2 a 3 semanas, com o suporte da família, orientação, ela evolui bem. Alguns casos de depressão podem se manifestar até mais tardiamente. A gente considera a depressão pós-parto dentro do primeiro ano, né, após o nascimento do bebê, ainda é considerado um quadro depressivo pós-parto. Estes quadros podem evoluir em gravidade, desde leve a moderados e, às vezes, muito graves, com comprometimento do comportamento, né, com uma evolução de estruturas de tensão e de estresse que podem ativar uma glândulazinha que nós temos lá no nosso cérebro, que é a amígdala cerebral. Essa estrutura libera dopamina, que é um hormônio de ativação, de gatilho, de raiva, de enfrentamento. Então, essa mãe pode virar uma leoa que defende seus bebezinhos e briga com todo mundo e não deixa ninguém se aproximar, né? Mais ou menos como acontece com alguns animaizinhos, né? Que protegem. Bem típico, né? Ou ela pode ter sentimentos de que ela não é capaz, de que aquele bebê é uma ameaça para ela. E aí, em alguns momentos, ela pode desenvolver raiva e quer o distanciamento. É muito importante que a família entenda que se a mãe manifesta raiva, irritabilidade, esse distanciamento, o colo da vovó, da titia, da Dinda, ou seja, esse suporte familiar para proteger a mãe nesse momento é fundamental. E interessante, né, Carmen, que quando você fala sobre o baby blues, né, que às vezes as pessoas dizem, não, mas esses blues não são depressão, é um cansaço, é uma tristeza leve, que a mãe realmente fica insegura, achando que não vai ser capaz de cuidar do bebê. E aí entra também a grande discussão, que é uma coisa que eu faço muito, que é a questão do aleitamento, né, que as mães, às vezes, até pela pressão, até do próprio médico, às vezes do próprio pediatra, não, tem que amamentar, tal, isso acaba levando essas mães a ficar muito estressadas, né? Porque é difícil ter os primeiros momentos da amamentação, as crianças, o bebê chora muito, a mãe às vezes sente dor, às vezes tem um machucado, e isso vai piorando esse quadro, né? E aí, o que eu queria te perguntar é, dentro desse quadro, né, porque nem todo mundo passa por isso, quais seriam os principais fatores que são desencadeantes? O que facilita o aparecimento não só do baby blues, mas também da depressão real que está acontecendo? Como é que a gente vê isso? Se a gente pensar em fatores biológicos, então, uma gravidez que não foi planejada, uma gravidez que não foi amparada pelo pai ou pela família, como eu já disse, as questões sociais de privação social, os medos, né, da gravidez. Nós temos hoje alguns fatores que são bem da nossa atualidade, professor, que são a questão da gravidez ideal, né, do parto ideal, o parto cercado por toda uma estrutura, vamos dizer, dentro de um imaginário, né? Então as doulas e toda uma estrutura que poderia ser dentro, vamos dizer, romantizada do parto, e que quando a mãe se expõe àquilo que é a realidade do parto, do pós-parto, do encontro com a criança, que é a criança que chora, que é a criança que não dorme, que é a criança que tem dificuldade na pega, né, na hora de amamentar, E ajuda, né? essa frustração pode gerar uma ansiedade que pode favorecer, por exemplo, o baby blues.
A outra questão, como já dissemos, é a questão hormonal mesmo. A virada hormonal provoca um impacto. E muitas das vezes as mães apresentam sintomas. Falta de apetite, falta de energia, o desinteresse, às vezes, pelo cuidado da criança tem a ver até com falta de condições biológicas de estar disponível para esse bebê. Isso pode evoluir em graus. O professor falou, olha, existem alguns aspectos, né, que estão relacionados, como é que a família diferencia? É um pouco diferente a ansiedade pós-natal, né, que geralmente tem pensamentos, eu não vou dar conta, é muita coisa para mim, será que o bebê está bem? Será que ele vai dormir direitinho? Isso está relacionado mais a pensamentos mais obsessivos, mais ansiosos. O baby blues tem essa característica física já. Existe O sim. que eu acho que nessa linha do que você coloca, uma coisa que às vezes eu observo é que quanto mais essa gravidez foi aceita e a mãe entrou na gravidez assim com uma certa alegria e felicidade porque buscou essa gravidez, etc., menos são importantes ou menos incidência existe desses tipos de complicações pós-parto. Eu tenho reparado que, primeiro, tem a questão familiar e a questão da própria origem da família e a história pregressa dessa pessoa. Né? Geralmente eu pergunto para uma mãe, quando você era moça, você teve alguma vez algum momento que você ficou muito triste, você precisou de tratamento, você teve que fazer terapia? Quando ela fala, eu tive em tal idade e tal, aí você vê que a coisa está se repetindo e está aí dando incidência. Isso é mais ou menos comum, né? Quando a mãe fala, não, nunca tive nada, tal, aí geralmente é porque não tem aquela parte hereditária, né? Ou anterior de depressão. Você vê isso assim também? Os antecedentes pré-mórbidos são muito importantes. Então, se aquela paciente já teve um transtorno bipolar, que é esse distúrbio de humor que o professor explicou, que tem variação, ansiedade, depressão, euforia, depressão, ela tem um risco muito maior, inclusive. É muito específico o transtorno bipolar com relação à questão da depressão pós-parto. Inclusive, uma evolução mais desfavorável da depressão pós-parto. Então, depois nós vamos falar do tratamento. O tratamento tem que ser muito cuidadoso nesse caso. Quando a mãe tem uma ansiedade prévia, ela também pode desenvolver uma ansiedade, mas aí, em geral, também, se essa gravidez é planejada, pode ser feito todo um plano terapêutico, com terapia cognitivo-comportamental, para que ela se prepare para esse momento, para que ela se prepare para lidar com as questões do nascimento do bebê. E aí vem uma pergunta, né? Porque aí tem lá o pediatra vendo que a mãe está conseguindo amamentar, as dificuldades, aí o psiquiatra vai, atende e dá um antidepressivo para essa mãe. Você acha que todas as mães precisam tomar essas medicações? Como é que a gente relaciona a questão de passagem para o leite para o bebê? Como é que é o tratamento? Vocês acham que a terapia medicamentosa é sempre importante? Existem critérios que a gente usa para oferecer o tratamento farmacológico. Eu acho que esse é um grande dilema. Existem mães que não buscam cuidado com medo de receber a medicação e isso ser passado pelo leite ou interferir na amamentação, ou como se fazia antigamente, se orientava para interromper a amamentação, que É absurdo, tem né? um impacto muito desfavorável para essa relação desse duo mãe-bebê. É. Então, nós temos alguns critérios. A gravidade, obviamente, vai ser um dos fatores que a gente utiliza para dizer é tratamento farmacológico ou tratamento não farmacológico. Dos tratamentos não farmacológicos, digamos, para depressões mais leves, segundo critérios muito específicos, a gente pode usar as terapias, terapia cognitivo-comportamental. Cognitivo-comportamental quer dizer cognição, o meu entendimento da realidade, minha percepção da realidade. Se eu transformo o entendimento, transformo a percepção da realidade, eu tendo a mudar o meu comportamento de defesa. Então, muitas das vezes, quando você trabalha com todos os mitos, com as ameaças dessa mamãe, com o suporte da família, essa mãe se sente em condições de ter um novo entendimento dessa experiência da maternidade, da maternagem, e ela tem comportamentos menos ansiosos, ela consegue também delegar muitas vezes, se ela está muito cansada, ela consegue pedir ajuda, e tudo isso é trabalhado. Quando o quadro é de maior gravidade,
considerando esses antecedentes biológicos, esses fatores psicossociais todos, muitas vezes é muito importante que a gente utilize a medicação. E esse é um grande dilema para profissionais de todas as áreas, inclusive para o psiquiatra, muitas vezes, né? Então, nós temos critérios de classes de medicamentos, né? Critérios de risco. Então, tem risco A, risco B, risco C, que vão crescendo em termos de potencial, que a gente diz, de causar danos ao bebê durante a gravidez, que seria malformações, e também de causar danos ao bebê através da amamentação, ou seja, medicamentos que podem passar pelo leite. Então, eu tenho, quando eu oriento alguns profissionais que não são da área psiquiátrica e tudo mais, existem alguns medicamentos que são muito seguros. Por exemplo, a fluoxetina, durante a gravidez, talvez seja o antidepressivo mais estudado e de maior segurança. Só pensando nesse antidepressivo, que é um dos mais comuns e o menos agressivo, mas pelo que você está me dizendo, existe também alguma coisa que as pessoas nem sempre falam, que é a depressão começando já na gravidez, né? E que depois se acentua no pós-parto, né? E às vezes essas pessoas que começam na gravidez e começam a ter uma gravidez difícil, aquela mãe que está sempre deprimida, não consegue mais fazer nada, chora bastante, etc. A tendência depois é piorar no pós-parto por causa da vinda do bebê, isso é comum. E aí você tem que aumentar a droga, mudar, etc. Aí a gente usa o critério de segurança para tratamento durante a gravidez. Então, como eu estava dizendo, a fluoxetina é uma das mais estudadas. Existem uma ansiedade muito grande, com uma hiperatividade muito grande. Nesses casos, a fluoxetina não é tão bem indicada. A gente usa um outro nível de segurança, que é a sertralina, com bastante acerto. Porque a sertralina tem uma característica de redução da ansiedade, ajuda muito e é muito segura durante a gravidez também. O que acontece? Conforme essa mãe trata durante a gravidez, ela vai melhorando a sua condição emocional. Ela também vai receber um tratamento terapêutico. Então, isso pode, inclusive, proteger em relação à depressão pós-parto futuramente. Você sabe... Continuar o tratamento ou não depois do parto. Sabe, Carmen, que eu sou um médico já meio rodado. Eu me lembro quando eu era estudante de medicina, não existiam essas medicações, né? E a depressão era tratada só com psicoterapia, com psicanálise, etc. E a evolução era muito complicada, né? E as pessoas evoluíam mal, às vezes a autoincidência de suicídios, etc. E tal. Agora, quando apareceram os primeiros tricíclicos aí, toda essa gama de remédios para a depressão, melhorou muito, né? Quer dizer, parece que a gente consegue controlar melhor. E aí tem um tabu e uma resistência de algumas pessoas, que você já até tocou no assunto, que não querem tomar remédio, porque acha que o remédio significa que então é grave, né? Aí você tem que trabalhar bem, inclusive quando a gente está falando de um grupo, de uma família, de uma mãe, de um bebê, de uma criança, etc. e tal, né? E aí, isso você já falou, você tem critérios para determinar, mas, por exemplo, qual é um critério que você usa para decidir entrar com medicação com uma mãe? Se for durante o parto, a gente usa o critério sofrimento da mãe, inabilidade para lidar com questões do dia a dia e, inclusive, professor, o critério estresse, o impacto que o estresse, o cortisol pode provocar na placenta, na maturação dessa placenta, os riscos de um descolamento prematuro de placenta, o risco para o próprio parto, partos com mais dificuldade de evolução, porque o estresse criou uma condição difícil ali para aquela... Eu trabalho muito com estresse tóxico em crianças precoces e vejo que o cortisol atua no cérebro desses bebês, né? E adrenalina também, levando a lesões cerebrais. E durante a gravidez você tem o problema não só da mãe, mas do bebê intraútero também, né? Quer dizer, que é uma coisa que realmente você acaba tendo que tentar diminuir essa ação, né? Por isso é tão importante a gente orientar as mães em relação ao tratamento. Se o tratamento é seguro, é importante porque ele minimiza os riscos de uma evolução desfavorável da gravidez e também minimiza o risco de uma depressão pós-parto. Eu me lembro de alguns casos que eu vi nesses 50 e tantos anos de trabalho com mães e bebês, da importância do bebê, né? O nascimento do bebê sendo uma surpresa boa ou às vezes uma surpresa negativa. Um bebê que nasce com algum problema, uma fissura labial, uma malformação pequena, às vezes não grave, evidente, mas que
é o impacto, né, que a mãe se sente decepcionada, a própria família, o próprio marido também, sempre, e dependendo do que, como está a relação conjugal, sempre alguém quer culpar um dos pais daquela malformação que aconteceu, e aí é pior a situação, e aí é muito complicado, né? Eu tive casos muito graves de crianças que nasceram com grandes malformações e que eu fui pressionado por outras pessoas da família para não dizer para a mãe quem era esse bebê, o que ele tinha, como se a mãe não fosse nunca ver o bebê, a impressão que eu tinha é que estavam rezando para que o bebê não sobrevivesse por causa da malformação. E, evidentemente, essa mãe ansiosa queria ver seu bebê, e para levar esse bebê para essa mãe foi difícil. Tivemos que fazer realmente uma preparação muito grande e, evidentemente, ela desencadeou um quadro complicado. Você acha que essa coisa da decepção com o concepto, né? Aquilo que a mãe fica esperando 40 semanas, sonhando, é uma menina linda, daí vem um menino, ou vice-versa, ou então vem aquela criança maravilhosa, daí é uma criança que chora, solicita, precisa muito, chora de noite, a família desesperada e a mãe insone, com depressão também, até pelo cansaço também. Tem a ver tudo isso com esse quadro que a gente sabe que tem uma história emocional, mas tem uma coisa com o nascimento da criança também, né? Sim. As expectativas elaboradas ao longo da gravidez, quando frustradas, podem gerar um quadro de ansiedade. E se a frustração, se a elaboração dessa vivência, da realidade, o confronto com aquela realidade não for trabalhado, se o companheiro não participa desta observação dessa realidade, da estrutura de adaptação, né? E coisas até muito simples como eu espero menino e vem menina, né? Muitas vezes foi uma expectativa tão grande criada em torno da questão do sexo do bebê, muitas vezes existe uma pressão da família, muitas vezes do próprio companheiro, a gente sabe que culturalmente existem influências que antes muito mais importantes, hoje já não, né? Até porque a gente tem durante a gravidez a possibilidade de fazer ultrassom, de identificar, então essa mamãe também já vai se preparando, já vai reconformando essas estruturas. Agora, quando o bebê é natimorto, quando o bebê tem algum grave problema no seu desenvolvimento, alguma malformação, o impacto para a mãe é muito grande, para a família também é muito grande. Por isso é importante o amparo de uma equipe da psicologia do hospital, por exemplo, já ali na recepção do bebê, para cuidar desta dor, porque é muito importante que seja cuidada essa dor. Isso. E não negada, né? Negar essa dor à mãe, porque aí ela não vai ter como se adaptar. Eu acho que esse ponto você tem toda a razão. E eu ia te fazer uma pergunta que eu acho que você sempre recebe. Tem depressão paterna pós-parto? Tem gente que jura que tem. Você já viu? Pais que entram em blue. Às vezes a mãe não tanto e ele lá embaixo também, né? Você tem visto Sim. isso com frequência ou não? Principalmente quando o homem já tem alguma vulnerabilidade também. Também. É muito comum, por exemplo, o pai tem um transtorno de pânico, né? Então ele já faz um segmento e tudo mais. A mãe tem o bebê, o impacto muitas vezes até de estar presente na sala de parto gera uma ansiedade muito grande. Ele pode voltar a ter sintomas de pânico e também a questão do distúrbio de sono-vigília. Tudo isso pode contribuir também para quem já é vulnerável, desenvolver um quadro depressivo ou um quadro ansioso. Mas é mais comum com pais que têm já uma patologia de base e o impacto de toda mudança na rotina do casal, na rotina da família, principalmente a questão do sono-vigília, pode impactar e ele pode ter também. E você acha que a idade dos pais, pai e mãe, pode ser pior ou melhor? Eu vou te perguntar isso por uma coisa muito curiosa. Eu trabalhei muitos anos, mais de 30 na maternidade de Campinas, lá no berçário e tal. Eu me lembro que há 40 anos atrás, a gente passava visita nas mães que acabaram de ter o bebê, e quando eu chegava num quarto de uma primigeste, uma mãe que estava tendo o primeiro filho, e tinha mais de 30 anos, estava escrito assim na pasta, primigeste idosa. Hoje é um absurdo, porque antigamente as mulheres tinham filho de 20 a 28, 25, 30 anos, meu Deus, está passando o relógio biológico e tal. Hoje não, né? Hoje as pessoas trabalham, se formam, estudam, etc., e vão ter filhos com 40, 45, já tive mães com 50 tendo bebês a primeira vez, né?
E essa idade, quanto mais velha a mãe ou quanto mais velho o pai, também aumenta essas dificuldades, esses problemas? Ou ao contrário, mães muito jovens, adolescentes também, essas duas coisas influenciam nesse comportamento da mãe em relação ao blue, à depressão, ao mal-estar também? Dentro dos critérios, um dos critérios de risco para depressão pós-parto é a primiparidade, ou seja, a primeira gravidez, em mães adolescentes ou a primiparidade muito tardia. Né? Por quê? Porque há uma série de suposições, de possibilidades de risco e tudo mais. E muitas vezes essas mães que têm uma gravidez tardia, elas já passaram por perdas de um outro bebê, por abortos, por um tratamento que é uma bomba, né, metabólica para poder gestar. Muitas vezes fazem uma indução de ovulação, fazem fertilização assistida, e isso a gente tem que lembrar que está trabalhando no eixo hipotálamo. Passou anos de estresse, né? No sistema límbico e, obviamente, também pode comprometer o estado emocional da mãe. Acho isso muito interessante, porque eu percebo, como pediatra e puericultor, que vejo esses bebês no consultório, como a ansiedade do casal aumenta proporcionalmente nesses dois extremos, né? Quer dizer, claro, é primeiro filho, idade baixa ou idade muito avançada, pai inseguro, mãe insegura, dificuldade, telefonemas toda hora, ansiosos, sempre algum problema. Ao passo que quando você pega pessoas mais ou menos dentro do grupo normal, tal, geralmente a ansiedade cai muito e também a depressão diminui bastante, né? Isso que você falou me interessou muito, essa depressão tardia no primeiro ano de vida, né? Que existe realmente e às vezes a gente vê. Isso se traduz, às vezes, pediatricamente falando, mal interpretando, como médico pediatra, às vezes as pessoas acham, não, é que essa mãe não gosta de cuidar do bebê, ela não é uma boa mãe e tal. E, no fundo, é uma depressão prolongada e que as pessoas nem se percebem tendo que ter um tratamento adequado. E essas mães, às vezes, se beneficiam muito dos antidepressivos. Né? Você vê assim também? Sim. A depressão mais tardia, pós-parto mais tardia, ela tem alguns fatores, professor, que estão relacionados. Por exemplo, o desmame obrigatório para voltar ao trabalho. A ruptura do vínculo da mãe com o bebê. A mãe tem um tempo de licença que ainda, infelizmente, no nosso país é muito curto, e essa mãe entra num grande conflito quando ela precisa delegar esse bebê, seja para a babá, seja para a avó, para a escolinha, para o berçário. E isso pode aumentar a ansiedade e pode sim desencadear pela ruptura do vínculo, né? Que a mãe se sente comprometida e responsável pela criança, ela pode sentir culpa e pode ter transtornos a partir desse momento. Uma outra questão que acontece bastante, a própria exaustão das mães que são muito responsáveis e querem cuidar de tudo e não delegam, e aí elas vão passando os meses e vão entrando num processo natural. Então eu tenho um processo até de euforia, agitação, eu faço tudo, eu dou conta de tudo, eu sou a super mãe, e de repente ela entra em exaustão e ali para o 8º mês da criança, 9º mês da criança, ela pode começar a apresentar isso que o professor falou, um desinteresse pela criança, uma fadiga muito grande, às vezes irritabilidade, quer ficar mais longe, começa a deixar para o outro cuidar, fica mais tempo no celular e não atende tão rapidamente a necessidade da criança, e aí a gente precisa ficar atenta, essa mãe pode estar num grande sofrimento. Uma das coisas que eu luto bastante é pela tentativa de melhorar a licença maternidade, né? Isso que você falou, eu estou cheio de mães que estão lá amamentando muito bem, chega no 4º mês, muitas delas têm que voltar ao trabalho. E aí fico num dilema, tem que ficar o dia inteiro no trabalho, não consegue nem vir almoçar, porque senão a gente dá um jeitinho de acertar os horários de mamada. Se consegue ter 6 meses de licença, pelo menos ela já está voltando a introduzir alimento, a gente acerta os horários. Mas eu percebo que isso não é suficiente. Começa a realmente haver um problema muito sério de que essas mulheres se sentem mal, porque elas percebem que as pessoas olham para elas como se elas estivessem fraquejando, né? E elas choram, elas ficam depressivas porque querem continuar amamentando, querem continuar com o bebê no colo, mas começam a sair às 8 da manhã de casa, voltam às 6 da tarde, tem que deixar com alguém para cuidando. Às vezes tem uma avó
mas as avós hoje também trabalham muito, não tem como cuidar, não tem ninguém da família para cuidar, tem que arrumar uma babá. Esse é um momento crítico que eu vejo como pediatra, não só para a mãe, mas para o bebê também. Essas crianças, nesse momento, às vezes são crianças que estão tranquilas, mas quando elas começam a fazer essa transição, que a mãe precisa fazer alguma coisa diferente, elas começam a ficar agitadas também. Começa a ter um choro tardio, que não é comum, porque o bebê chora mais nos primeiros 2 meses e depois vai melhorando. Esses bebês que estão bem e de repente começam a chorar mais tarde, geralmente estão associados a essa volta da mãe ao trabalho. Infelizmente, a licença maternidade no Brasil ela é muito pequena, né? Há países, eu não outro atendi uma pessoa da Ucrânia, um pediatra me mandou, ela tinha 3 anos de licença maternidade. Em alguns países nórdicos são 2 anos de licença maternidade. É economicamente impossível, um país como o nosso, né? Mas esses países sabem que essas licenças maternidades prolongadas ajudam a mãe, ajudam o filho, diminui o custo com saúde pública, né? Porque essas crianças ficam menos doentes, a mãe fica menos doente. No fundo, é uma grande discussão que às vezes a gente não consegue resolver facilmente, mas que faz parte disso aí, né? Eu fico contente quando eu consigo perceber esses problemas e mando para alguém para tratar dessas mães. Aí vem a pergunta séria, né? Psicoterapia sozinha resolve depressão? Ou sempre tem que ter remédio? Se você tem um aspecto biológico, né, como a gente já disse, um transtorno bipolar, né, uma característica mais grave, é temeroso que a gente mantenha só numa psicoterapia. A gente pode até inicialmente tentar fazer uma abordagem psicoterápica e ver como essa mãe evolui, mas na maioria das vezes, se é um quadro mais grave, essa mãe precisa sim de um suporte biológico, até pelas questões do impacto do estresse, o impacto biológico do estresse sobre a questão da saúde materna. E Agora, também essa condição dessa mãe atender o bebê. quais são os Porque a gente fatores, tem... quais são os fatores que você acha que favorece ou que complicam essas ligações entre mãe e bebê? Quais são esses fatores? Alguns a gente já falou que são as expectativas, Isso. né? Queria só frisar que hoje a gente tem esse fator das expectativas estarem moduladas pela mídia. Isso é muito importante que a gente frise, ou seja, o bebê do Instagram, né? Muitas vezes a mamãe tem toda uma expectativa elaborada de que eu vou passear com meu bebê no shopping com um carrinho maravilhoso e vou colocar fotos desse bebê e tudo mais. E pensando que Esse é ele um tem um botãozinho on e off, né? Liga e desliga, mas não tem, né? pode trazer uma frustração, um estresse, porque eu não me preparei adequadamente para lidar com as adversidades naturais da dedicação, com as renúncias naturais aos prazeres habituais, para poder me dedicar a um outro prazer, que é essa grande missão, que é a maternidade, que é o desenvolvimento de um novo ser aqui no nosso planeta. Então, essa é uma das características que eu acho que a gente tem que frisar. Por quê? Porque pessoas que não têm transtorno por influências, né, vamos dizer, de uma estrutura de mídia social e tudo mais, podem criar uma distorção na interpretação da experiência. Olha que interessante, professor, como essa questão da desagregação da família, já que é um canal de família, é importante. Antes as mãezinhas, elas ficavam gestas e elas observavam a cunhada, a irmã, a tia, alguém que já estava também com o bebê recém-nascido. Então, ela experimentava os apuros dessa mãe. Né? Era o bebê que regurgitava, é a fralda que tem que trocar, é o bebê que acorda à noite. E ela observava objetivamente o que é a experiência da maternidade. Puxa, tem que arrumar a gavetinha assim, tem que lavar as roupinhas, lá, pôr a roupinha com todo cuidado e tudo mais. Quando a gente passa a ficar com o distanciamento da família e todo mundo morando muito longe, e eu imagino agora, então, na pandemia, né, com todo esse distanciamento, eu não observo a realidade objetiva. Eu não acompanho a outra mãe dizendo, ai, o bebê não consegue pegar, eu fiz isso para pegar melhor, eu cuidei assim da cólica, eu virei de barriguinha para baixo. Ela não tem essa referência. As referências são míticas. Eu tenho um bebê ideal. E aí, quando eu tenho um bebê real, eu não tenho nenhum preparo, nenhuma experiência prévia para lidar com essa realidade. Isso causa um impacto, causa um estresse, gera muita culpa na mamãe. Por quê?
porque eu esperava estar feliz, porque eu não estou sentindo felicidade por ter um bebê tão lindo. E muitas vezes o bebê é lindo, mas ela não consegue estar em sintonia com aquela emoção. Eu faço consulta sempre que os casais me pedem ou me indicam, pré-natais de pediatria, sobretudo em primigestas, né? E lá eu falo um pouco isso que você fala, do bebê real, do bebê ideal. E aí, mesmo falando tudo isso, as pessoas se surpreendem. Depois eu vejo esses bebês quando eles nascem e as mães se surpreendem, né? Aí, de repente, ela vem com 2 meses de idade e ela não pensa, mas ele não dorme, doutor, ele chora, ele acorda, o que que eu faço? Eu falei, lembra da nossa conversa? Mas como? Mas por que que ele não dorme? Eu falei, não, ele dorme, mas é diferente, tem a questão da melatonina, que o bebê não tem melatonina, tem que vir pelo seu leite, o bebê realmente ele acorda mais, porque é um instinto de sobrevivência dos mamíferos, que os bebês novos eles acordam mais por causa dos predadores. Então, nós somos mamíferos, na época que a gente vivia nas cavernas, os bebês ficavam acordando para ver se vinha alguém pegá-los. Quer dizer, é uma coisa interessante do ponto de vista antropológico isso, mas é verdade, e as mães nem sempre se dão conta disso. E aí, outra coisa que eu chamo a atenção é que realmente mudou tanto essa questão da maternidade, como você falou, que as pessoas esperam. Quando chega o bebê, eles querem manter a mesma vida que eles tinham quando não tinham crianças em casa. E aí é uma confusão, né? Porque, olha, mas eu não posso vir almoçar em casa, mas tem que dar um jeitinho, tem 4 meses só. Então, é uma coisa importantíssima. E essa coisa do bebê real, às vezes tem a ver também com uma coisa que eu chamo de a influência transgênero, né? Eu percebo que quando as avós amamentaram bem e têm felicidade por cuidar dos bebês, as suas filhas têm muito mais alegria com o bebê. Se as avós são daquelas, você não vai ver e tal, é pior. Você põe as avós na jogada aí, quando você fala com as mães deprimidas? Ou não? Eu acho que é importante, professor, que toda a família esteja apoiando essa mãe, né? São as irmãs, a vovó da criança, a madrinha, né? Sempre tem alguém que pode ser uma referência para a mãe. Como o professor disse, hoje as avós também trabalham, principalmente quando as mães são mais jovens, nem sempre estão disponíveis. Mas uma questão que é muito importante e que é colocada, a ligação da mãe com a própria mãe, pode ser um fator predisponente para a depressão pós-parto. Olha que interessante. Se eu tenho uma ligação de abandono ou uma relação de muita crítica da minha mãe em relação à minha postura, o fato de eu me sentir exigida, cobrada ou buscar a perfeição, buscar atender a expectativa da minha própria mãe pode ser um fator de estresse para essa mãezinha que está agora aprendendo a lidar com o bebê. Então, muitas vezes, a gente até tem que tirar um pouquinho a mãe da jogada quando essa mãe representa um fator estressor e é uma mãe extremamente exigente. Ou a gente traz a mãe e pede para fazer a terapia também, porque essa mãe também precisa de ajuda. A vovó, no caso, né? Não, e às vezes a mãe fica insegura e fica procurando a avó, a mãe, toda hora. Se a avó mora em outra casa, mesmo agora na pandemia, eu vejo mães que pegam os bebês e vão lá para a casa da avó para pedir ajuda. Não, a minha mãe me criou tal, e isso é meio complicado realmente. Agora, isso tem muito a ver com a segurança pessoal de cada pessoa, né? Agora, Carmen, a gente está falando aqui de crianças e de mães e de famílias que têm uma certa estrutura familiar, condições socioeconômicas e tal. Agora, a gente tem muitas crianças também, mães e famílias, de crianças institucionalizadas, crianças com problemas sociais, econômicos, que sofrem muito. Como é que você vê essa questão da maternidade, do nascimento, do parto, nesse grupo de pessoas? Olha, esse é um fator de risco importante, né? Não saber o dia de amanhã, não saber se vai poder ofertar conforto para o seu filho, segurança. Muitas vezes, famílias têm condições de moradia muito precárias, né? Então a presença de insetos, de predadores e tudo mais, isso é um fator de risco para a condição dessa relação mãe-bebê. Uma outra questão que é muito importante, e a gente volta a isso, muitas vezes essa mãe tem que voltar a trabalhar muito cedo, ela institucionaliza essa criança, seja na creche, seja numa casa do bairro, que tem aquela senhora que junta as criancinhas do bairro e cuida, muitas vezes sem nenhum recurso, sem recursos de segurança
né, de segurança à saúde, e essa mãe fica muito angustiada. Aí a gente tem que lembrar, professor, um fator que é muito importante, que são os critérios de gravidade dos fatores adversos para o desenvolvimento do bebê. Nós temos escalas de negligência Isso aí estão eu vi, relacionadas interessante. a esse desenvolvimento. Então, nós temos várias necessidades da criança que precisam ser atendidas. Então, o bebê chora por fome, o bebê sente medo, o bebê tem necessidade de troca da fralda, sua higiene pessoal e tudo mais, e isso tudo deve ser atendido pela mamãe. Quando o bebê está institucionalizado, ele pode receber esse cuidado, ainda que seja uma pessoa muito cuidadosa, mas se ela tem todas as crianças para dar conta, ele pode receber esse cuidado com muito atraso. E isto vai representar um grande risco para essa criança, porque o atraso em ser atendido ativa a amígdala do bebê, gera medo, gera raiva, gera ansiedade, essa criança libera cortisol, tem todo aquele processo que o professor sempre fala, né, das perdas, inclusive neuronais. Essas crianças podem ter perdas cognitivas, dificuldade de atenção, podem ter mais dificuldades se elas forem cronicamente desatendidas, elas podem não ser estimuladas a desenvolver empatia, a se relacionar com as outras pessoas, podem ser pessoas mais isoladas. Se este grau de negligência avança até o abandono, o profundo abandono, essa criança deixa de ser cuidada de alguma maneira, ou algumas histórias até que a gente sabe, a criança é abandonada, né, na porta de alguém, na rua, na igreja. O tempo que essa criança passou abandonada vai impactar o seu cérebro e ele vai perder a afetividade, ele pode desenvolver distúrbios de comportamento, ele pode desenvolver, inclusive, transtornos sociais graves, com delinquência, com criminalidade. Por quê? Porque a criança que não é atendida nessa gravidade, ela entende, eu vou morrer, eu vou desaparecer. Isso gera uma cisão com o princípio da própria vida. Muitas vezes se coloca em situações de risco, se coloca na criminalidade, que é uma situação de alto risco, uso de drogas, uso de álcool, e também rompe a confiança com o outro. Nunca mais eu vou conseguir confiar em outra pessoa. Então, eu não tenho empatia e eu não tenho a necessidade nem de preservar a minha vida e muito menos preservar a vida do outro. Então, nós temos que cuidar muito dessas questões. Talvez, publicamente, fazer projetos de assistências a essas instituições para quê? Para que essas crianças recebam orientações, né, cuidados de pessoas que receberam orientações adequadas em relação ao tempo que essa criança pode esperar, a como lidar com esses momentos. E aí entra uma coisa importantíssima, né? Porque nós estamos falando aqui de relações familiares, começamos na gravidez, falamos do parto, falamos do pós-parto e agora estamos entrando na criança no primeiro ano de vida. A minha percepção, né, isso que fica claro, é que esses 2 primeiros anos de vida, em que a gente luta tanto para as pessoas ficarem presentes, amamentarem, continuarem cuidando dos filhos, são fundamentais para o resto da existência, né? E se nesse momento, essa mãe que foi deprimida, que teve problema, esse pai que está ausente, continuam ausentes e essa criança fica realmente abandonada, estressada, não bem cuidada, com as lesões cerebrais, é o que você falou. Infelizmente, não tem como a gente resolver isso para a sociedade. O Brasil é um dos pouquíssimos países em que a licença maternidade é tão baixa. Claro que tem outros países como o nosso que tem essas licenças de 4 meses, algumas pessoas têm 6 meses, mas a grande maioria dos países ricos e com desenvolvimento emocional, psicoemocional, talvez não tão rico quanto o Brasil, mas pelo menos com cultura, eles têm licença maternidade muito mais amplas, né? E não tem a riqueza que alguns grupos podem ter, mas tem, evidentemente, o cuidado de saber que essa fase da vida é fundamental para o resto da existência. Por isso que eu fiz muita questão de falar com você sobre relações familiares, começando na gravidez, passando por esse período e chegando nesses famosos primeiros 1000 dias. E aí também me preocupa, Carmen, por isso que eu queria te ouvir, como é que a gente prepara a dupla mãe-filho, o casal, porque é injustiça também falar que só as mulheres, só as mães é que são culpadas por tudo isso, né? Quer dizer, como é que a gente inclui essa coisa do pai participar ativamente disso? Como é que essas pessoas conseguem mudar e perceber essa importância desses primeiros 1000 dias no desenvolvimento psicoemocional das crianças?
Você tem alguma proposta para isso, não? Como é que a gente pode incluir, fazer uma inclusão paternal dentro desse processo? Olha, já vem acontecendo uma mudança, né, professor? Eu acho que já vem havendo uma mudança da participação maior do pai, né, ao processo da gestação todo. Esse pai já vem acompanhando algumas consultas de pré-natal, vibra lá com as emoções, né, com o Mas infelizmente é nas classes sociais mais elevadas, né? O pessoal mais humilde tem dificuldade, né? Então, esses pais já estão conseguindo, né, se aproximar um pouco mais, já está havendo uma pequena mudança na cultura. Nas situações em que há uma, vamos dizer, uma população menos desfavorecida, também os pais acompanham. O que acontece é que nessas populações também a gravidez em fase precoce é muito mais comum. A gravidez na adolescência, a gravidez sem haver uma ambiência de responsabilidade sobre o planejamento familiar. Então, isso impacta. E muitas vezes o pai até quer estar presente, mas ele tem que dobrar o turno de trabalho dele para poder sustentar aquele serzinho que está chegando e não consegue participar, né? E em alguns casos a mãe engravidou sem o planejamento e aí o pai de fato não participa da gravidez. Eu acho que é importante que a gente incentive as famílias, incentive os casais que estejam planejando uma gravidez, que eles se apoiem mutuamente nesse projeto. Eu vi Esse que projeto Não, desculpe, perdão. Pode, acaba, eu te interrompi. Queria falar. Esse projeto é da família toda. É. Então, se o papai não pode estar presente, outra pessoa que vá representar essa figura tem que estar presente, muitas vezes um avô, um tio, ele é uma referência para essa criança ao longo do seu desenvolvimento, ele é colo, ele é suporte. Então, nós só não podemos correr o risco de abandonar, de desatender a criança. Porque, como o professor colocou, os países mais desenvolvidos já têm essa percepção, muda, há um impacto no desenvolvimento da sociedade. A gente gasta menos com internações precoces de crianças que adoecem gravemente, a gente tem menos complicações no parto, inclusive de mães que evoluem mais favoravelmente se elas são atendidas e se a gravidez é planejada. Então, eu acho que é importante a gente estar atento a isso. É mesmo uma sociedade mais justa, menos violenta, né, menos agressiva, né? Com mais chance, eu vi que você coloca de uma maneira muito interessante a prevenção da doença emocional quando essas crianças são bem atendidas, né? Isso é uma coisa que eu defendo muito e luto, pediatricamente falando. Agora, uma coisa que também é importante, até porque nós estamos aí dando uma fechada na nossa fala, é esse momento que nós estamos vivendo, né? Essas relações familiares intra-pandemia. Tudo isso que você falou, agora faz o seguinte, abre um parênteses e fala assim, bom, e quando fica todo mundo grudado em casa, não pode sair, não pode brincar, não pode ir para lugar nenhum, como é que faz? Qual é a vantagem? Porque tem algumas vantagens, né? Depois eu falo as que eu penso, você seguramente também vai dizer. E tem os grandes problemas. Como é que lida com essa situação toda aí de frustrações na pandemia? Olha, uma das coisas que eu mais atendi nesse período da pandemia foram os conflitos de casais, né? E os conflitos do relacionamento da família, de estar todo mundo junto no mesmo espaço. As pessoas perderam o hábito de se relacionar, de lidar com conflitos, de negociar espaços, de negociar estruturas da sua rotina. É interessante isso. A gente, antes da pandemia, a gente via as pessoas, por exemplo, saindo para almoçar e cada um no seu celular. O papai, a mamãe, a criança no tablet, para que não faça bagunça, né, no restaurante e tudo mais. De repente, todo mundo está dentro de casa, né? E aí começam a acontecer os conflitos entre as crianças. A mãe que não presenciava esse conflito, porque cada criança estava num lugar, num horário na escola, entra em pânico, porque não sabe o que fazer com essas pequenas disputas. Então, é uma exigência de adaptação para a mamãe. Os casais começam a perceber discordâncias em termos das posturas em relação a essas situações, e isso gerou muitos conflitos. Então, E também ao contrário, né? Alguns descobriram coisas que eles não sabiam, né? isso, que são absolutamente naturais, né? Então, eu queria dizer, é importante trabalhar o quanto isso é da naturalidade da convivência dos seres humanos. A gente precisa negociar espaços de interesse, espaços de conforto. Se o papai quer lá tirar o cochilo, as crianças têm que ser também orientadas
papai está descansando um pouquinho. E as crianças vão aprendendo e elas aceitam isso. Né? A criança que não pode sair à rua, a mamãe e o papai foram obrigados a começar a criar lá, fazer, né, aviãozinho de papel, a pegar um elástico, a fazer alguma coisa dentro da criatividade daquela família para poder entreter a criança. Agora, você acha que, apesar disso tudo, também aumentaram as depressões, as necessidades de apoio psicológico? O consultório de vocês ficou mais procurado? Eu tenho vários Em amigos sentido aí. geral, sim, Sim, professor. né? Principalmente pessoas se sentindo muito ameaçadas, com medo por si mesmas de adoecer, com medo dos familiares adoecerem, particularmente quando um dos membros da família continuava trabalhando, né, não estava em home office, continuava trabalhando. Essa ameaça invisível tem um potencial de estímulo da amígdala, que é o centro do medo, impressionante, é avassalador. Por quê? Porque eu tomo todas as medidas de segurança e ainda assim fica uma potencial ameaça latente. E aí, quando a gente vê as pessoas que não fazem nenhuma cuidado na segurança, então a gente fala, meu Deus, será que eles não têm medo, tal, né? Parece que essas Aí já pessoas vem têm a questão do desafio, né? negacionismo. Eu não consigo lidar com aquela realidade adversa. Ela é tão impactante para mim que eu prefiro recusar que ela existe. Eu não Exatamente. vou lidar com isto. Isto não é comigo. Né? Isso é uma estrutura de negação que também é uma estrutura de proteção, mas é uma proteção disfuncional. Porque ao invés dela me ajudar, ela me expõe mais ou expõe as pessoas com quem eu convivo. Nós tivemos discutindo muito ultimamente, eu fui muito procurado, muitas pessoas me perguntando a respeito dessa questão da volta às aulas. A gente vê atitudes interessantes, gente que acha que não, vamos voltar para a aula, não tem nenhum perigo, isso é coisa, isso é bobagem política. E outros que ficam desesperados. 70% das famílias não querem voltar para a escola. 30% não, tem que ir porque não dá mais, tem que ver, chega, tal. E um pouco negando, né, que essas crianças vão correr algum risco, evidentemente, e a gente precisa controlar isso, né? Claro, voltar, mas com cuidado, tomando medidas de cautela, né, não, separação, álcool em gel, máscara, etc. e tal, dentro desse processo, né? E nessa lida também, o lado bom da pandemia, como você já colocou, foi a percepção da família, né? Parece que as famílias começaram a se perceber novamente, né? Não sei se você concorda comigo, mas eu percebo isso nos meus clientes. Pais e mães que vêm conversar comigo e falam, olha, fulaninho, ele melhorou, eu estou sentindo, agora eu converso mais com ele. É uma situação mais complicada, né? É Os isso. pais começaram a perceber mais as crianças, começaram a se perceber também entre si. Por quê? Porque eu não posso me evadir dos conflitos, eu não posso ir passear no shopping, eu tenho que negociar com o meu marido, com o meu filho, um espaço de bem-estar. Então, isso favoreceu. Uma outra coisa que é interessante, falando da volta às aulas e das aulas online, é que os pais ficaram muito impactados com o que é a criança na escola, porque a criança na frente do computador, ela age como ela agiria na escola, ela faz criancices, né? Então ela pega a borracha e põe na cabeça, ela faz uma baguncinha, tal, e os pais ficam horrorizados com isso, como se na sala de aula os professores já não lidassem com essa condição. Então, também essa surpresa de perceber que os filhos têm uma reação, né, no momento de aprendizado, que ainda assim eles aprendem, porque as crianças têm uma diversidade de potencialidades, né? Elas impactaram muito os pais. Então, alguns conflitos que se manifestaram, que os pais queriam que a criança ficasse quietinha, sentadinha ali no computador e assistindo. Olha, essa criança quer pular, quer correr, e ainda assim ela está ligada lá na tia. Então, é muito interessante, né? Como os pais desconhecem esse processo do aprendizado da criança. E Eu acho que é também, positivo também que eles sem tenham dúvida. E também a vivenciado. percepção, e também, na minha opinião, não sei se você concorda, a percepção que a escola não é só o lugar onde você aprende aritmética, português, física, história, geografia, ciência. É também um lugar de socialização, né? Onde você aprende a convivência, onde você troca ideias, onde você emocionalmente você se expande, você aprende a socializar, né? Que é uma coisa que em casa, trancado, não dá para fazer isso. E essa socialização, na minha opinião, é o maior problema agora das crianças trancadas. Não é tanto ter desaprendido, ter perdido praticamente o ano, começar de novo o ano que vem, 2021. O que aconteceu psicoemocionalmente nessas crianças que ficaram trancadas tanto tempo.
Você acha A que esse... perda da ambiência, né? Isso, Como o Ivan perda de Capelato ambiência, fala, muito a bem perda da colocado. ambiência. E Agora, a criança... você acha que isso tem repercussões no futuro? Vai aumentar a incidência de crianças mais depressivas, mais angustiadas, por causa desse quase um ano de ficar trancado? Ficar sem se socializar? Você acha que isso é importante? Eu acho que nós temos os dois extremos, professor. As crianças menores, É, elas vão provavelmente ser muito beneficiadas. Por quê? Porque elas experimentaram ineditamente a presença do papai e da mamãe, desse contorno da ah, família. Elas aprenderam a negociar crises, resolução de conflitos, né? E isso é potente. É um estresse para a criança sair da escola, perder os amiguinhos, mas também é um estresse favorável a aprender a resolução de conflitos. Para as crianças maiores, os adolescentes e tudo mais, a gente já está percebendo que esse distanciamento, porque o jovem tem muita necessidade do reforço do grupo, esse distanciamento sim está impactando o medo, alguns jovens com um transtorno obsessivo compulsivo, desenvolvendo medo de sair de casa por conta da doença, desenvolvendo rituais de limpeza. Então, eu acredito que para os maiores o impacto é mais desfavorável do que favorável. quando você fala ritual de limpeza, um pouco de toque, assim, transtorno obsessivo Sim, compulsivo, né? sim, sim. E aí depois isso tem que ser tratado também, né? Vai ter que ser tratado Porque em terapia realmente... cognitivo-comportamental, identificar. Carmen, olha, eu te agradeço muito. Nós estamos terminando e eu achei que foi muito boa a nossa conversa. Eu gostaria muito que você tivesse a liberdade nesse final aqui para dizer alguma coisa que a gente não comentou, que você acha que valeria a pena algum comentário seu para encerramento, né? E também para todas as pessoas que estão nos assistindo, para mandarem perguntas, questões, mandam para a gente manda para você. Você pode, na hora que essa live as pessoas vão colocar as suas perguntas, tal. Então, gostaríamos muito de que você fechasse esse papo aí, de acordo com o que você acha. Acho que é muito importante, professor, que a gente fale o quanto é fundamental que a família se prepare para a chegada de um novo ser no lar, né? Que os pais estejam dispostos a renunciar a algumas estruturas de prazer, considerando que o desenvolvimento, né, esses primeiros 1000 dias valem a pena, são momentos em que eles vão ter um retorno muito importante, né? Essa criança vai ser a criança que vai ter um desenvolvimento mais favorável, ela vai ter uma escolaridade mais positiva, ela vai se tornar um cidadão responsável, ético, empático. Então, vale a pena renunciar a alguns prazeres durante esse tempo do desenvolvimento e fazer um bom planejamento da gravidez. E também não tenham medo de tratar, se algum transtorno se manifesta, é importante que seja falado, que se busque ajuda e que não se negue o tratamento. Então, muito bem, muito obrigado. Foi um grande prazer ter você aqui hoje conversando com a gente. Eu acho que a gente vai voltar e um dia conversar outros temas que você acha interessantes, estamos à disposição. Acho que valeu a pena e as pessoas devem gostar bastante Alegria. dessa conversa. Muito obrigado. Alegria, professor. Agradeço demais o convite. É uma honra Eu para que mim. fico muito feliz também com você por você ter participado conosco. Um grande abraço meu, da Célia, de toda a nossa família aqui que trabalha junto com a gente, tá bom? Grande abraço. Obrigada. Obrigado, até a próxima. Tá.